Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 24 a 25. Não é o discípulo mais que o mestre, nem o servo mais que o senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre, e ao servo como o senhor. Se eles chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 10, 24 a 25. São João Crisóstomo. Como com as perseguições previstas, os discípulos deveriam sofrer difamações da má opinião, o que lhes parecia muito pesado. Consola-os com seu próprio exemplo, lembrando-lhes as coisas que diziam dele, pois não poderiam ter maior consolação que essa. Devemos entender essas palavras assim: enquanto for discípulo e servo, não é maior que o mestre e senhor, quanto à natureza da honra. E não me objeteis aqui as raras exceções, pois essas palavras aplicam-se ao que geralmente acontece. Não diz servos, mas domésticos, para manifestar a familiaridade que tinha com eles, conforme é dito em outro lugar. Não mais vos chamarei servos, mas chamo-vos amigos. João 15,15. Não diz apenas se ultrajaram o senhor da casa, mas especifica o ultraje, dizendo que o chamaram de Beelzebu. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 26 a 28. Não os temais, pois porque nada há encoberto que se não venha a descobrir, nem oculto que se não venha a saber. O que eu vos digo nas trevas, dizei-o às claras, e o que é dito ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode lançar na geena a alma e o corpo. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 10, de 26 a 28. São Jerônimo. Como é possível que se ignore no tempo presente os vícios de muitos? É que fala aqui do tempo futuro, quando Deus julgará as ações ocultas dos homens e iluminará os latíbulos das trevas e mostrará às claras as intenções dos corações. 1 Coríntios 4, 5. O sentido, então, é este: não temais a crueldade dos perseguidores, nem a raiva dos blasfemadores, porque virá o dia do juízo, quando serão reveladas tanto a vossa virtude quanto a sua iniquidade. Ou de outro modo, o que eu vos digo nas trevas, dizei-o às claras, isto é, o que ouvistes no mistério, pregai-o abertamente. E o que é dito ao ouvido, pregai-o sobre os telhados, isto é, o que vos ensinei numa pequena aldeia da Judéia, publicai audaciosamente em todas as cidades do mundo inteiro. O nome Geena não se encontra nos livros antigos. É usado pela primeira vez pelo Salvador. Examinamos então a ocasião em que é usado. Lemos não apenas uma vez nas Escrituras que havia um ídolo de Baal junto a Jerusalém, aos pés do Monte Moria, onde brota a fonte de Siloé. Esse vale e sua pequena planície era irrigado e frondoso, sumamente delicioso, e continha um bosque consagrado ao ídolo. O povo de Israel chegou a tal demência que abandonou os templos vizinhos e ali imolava vítimas de sacrifício, esquecendo no meio de suas delícias os rigores da religião e queimando seus filhos diante dos demônios. E esse lugar era chamado Geenom, ou Vale dos Filhos de Enom. Esse nome é muitas vezes repetido nos livros dos reis,
nas Crônicas e em Jeremias. E Deus ameaça seu povo de encher esse lugar de cadáveres, de modo que não mais seria chamado Tofete e Baal, mas Poliandrion, isto é, túmulo dos mortos. Portanto, os suplícios futuros e as penas perpétuas que sofrerão os pecadores são designados pelo nome deste local. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 29 a 31. Porventura não se vendem 2 passarinhos por um asse? E, todavia, nenhum só deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, vós valeis mais que muitos pássaros. Palavra da salvação. Comentário Mateus 10, de 29 a 31. Santo Agostinho. Pode-se também perguntar: todos os cabelos que foram cortados voltarão ao seu dono? Se eles fossem restituídos, quem não se horrorizaria com tal deformidade? Mas desde que compreendamos e admitamos em princípio que o corpo não perde nada daquilo que lhe pode dar graça e beleza, compreenderemos igualmente que aquilo que naturalmente produziria uma odiosa deformidade virá unir-se à massa do corpo e não aos membros, cuja forma seria assim desfigurada. Da mesma forma, se um vaso de barro é reduzido a pó e depois refeito com a mesma matéria, não é necessário que a parte de argila que formava a asa esteja agora na mesma asa, ou a que formava o fundo esteja agora no mesmo lugar. Basta somente que tudo volte a compor o todo, ou seja, que a totalidade da matéria esteja na totalidade do vaso, e que assim nenhuma parte dela se tenha perdido. Se, portanto, os cabelos cortados tantas vezes viessem a tornar a cabeça disforme, não voltariam a ela, pois, graças à mutabilidade natural da matéria, tomariam a forma de carne para ocupar qualquer outro lugar do corpo, de acordo com a harmonia das partes que o compõem. Aliás, poderíamos interpretar essas palavras: não perecerá um fio de cabelo de vossa cabeça, não quanto ao seu comprimento, mas ao seu número, como parecem indicar as palavras: até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Comentário Mateus 10, de 29 a 31. Santo Hilário. Em sentido místico, o que é vendido é o corpo e a alma, e aquele a quem são vendidos é o pecado. Aqueles que vendem os 2 pássaros por um asse são os que, nascidos para alçar voo e elevar-se até o céu com as penas espirituais, vendem-se por um miserável pecado, mas, capturados pelo preço das volúpias do presente e expostos à venda para o luxo desta vida, corrompem-se inteiramente com tais ações. Ora, a vontade de Deus é que um deles eleve-se pelo voo acima do outro, mas uma lei que tem igualmente a Deus por autor decreta que a outra tenda mais a cair que a se elevar. Se as duas alçassem voo juntas, seriam como uma só, e o corpo teria assim se tornado espiritual. Assim também, se as duas são vendidas ao pecado, a alma contrai o modo de ser terreno da sujeira dos vícios, e os 2 tornam-se apenas um, que é abandonado à terra. Comentário Mateus 10, de 29 a 31. São Jerônimo. É este o sentido. Se os pequenos animais não perecem sem a permissão de Deus, se sua providência estende-se a todas as criaturas, e se aquelas que estão sujeitas
a morte não podem perecer sem a vontade de Deus, vós, cujo destino é eterno, não deveis temer que a providência vos possa abandonar durante esta vida. As palavras, até os próprios cabelos da vossa cabeça estão todos contados, mostram a imensa providência de Deus em relação aos homens e são uma prova desse afeto inefável do nosso Deus, para quem nada há de oculto. Aqueles que negam a ressurreição zombam da interpretação que lhe dá a Igreja, como se disséssemos que todos os cabelos estão contados e que todos os que tivessem sido cortados deveriam ressuscitar. Mas o Salvador não disse: os vossos cabelos serão salvos, mas estão contados. A referência ao número expressa o seu conhecimento por Deus, não a sua conservação. Essas palavras tornam mais claro o sentido do que é dito logo acima, ou seja, que não devemos temer aqueles que só podem matar o corpo, pois, se os menores animais não podem perecer sem que Deus o saiba, quanto mais o homem que Deus tenha revestido com a dignidade apostólica. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos de 32 a 33. Todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Porém, o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Comentário: Mateus 10, de 32 a 33, São João Crisóstomo. O Senhor, tendo expulsado o temor que perturbava a alma dos discípulos, dá-lhes nova força pelas palavras seguintes, não apenas expulsando o seu temor, mas estimulando-os pela esperança de prêmios maiores por propagarem livremente a verdade, dizendo: todo aquele, portanto, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Notai com atenção que não diz propriamente aquele que me confessar, mas, como está no texto grego, aquele que confessar em mim, mostrando-te, assim, que não é por virtude própria, mas auxiliado pela graça que vem do alto, que se confessa aquele que é confessado. Observemos aqui que, assim como no castigo o suplício é maior, também na recompensa a retribuição é maior. Como se dissesse: superabundaste primeiro, confessando-me ou negando-me. Superabundo agora eu, dando-te coisas maiores. Ali, pois, confessar-te-ei, ou negar-te-ei. Por isso, se fizeres algo de bom e não receberes recompensa, não te turbes, uma recompensa superabundante te espera no futuro. Se, ao contrário, fizesse algo de mal e não foste castigado, não o desprezes, pois o castigo te está igualmente reservado, a não ser que mudes e te faças melhor. E não exige somente a confissão mental, mas também a oral, a fim de animar-nos à livre pregação e a um amor maior, tornando-nos mais excelsos. E essas palavras são dirigidas a todos, não somente aos apóstolos, pois quer tornar viris não apenas os apóstolos, mas todos os discípulos destes. Aquele que for fiel a esse mandamento, não somente ensinará publicamente com uma santa fortaleza, mas convencerá com facilidade os corações, pois a obediência à sua palavra trouxe muitos homens para juntos dos apóstolos.